Bom, pessoal, pelo que eu vi, a maioria já estava na outra reunião, né? Então, só aquele recap e já passando ali para a funcionalidade principal, que vai ser a geração de atendimento por parte da recepção de consultas e internação. Então, aqui tem a tela inicial do TASI, onde coloca aqui o usuário e a senha, entra e o sistema vai apresentar ali aquela interface inicial com as funções, utilitários. Eu vou pedir que, para quem está acompanhando ali com esse usuário treinamento, que clique aqui sobre o seu usuário e troque para o perfil de recepção consultas operacionais. Provavelmente vai estar como agendamento ou outro, para todo mundo seguir nesse mesmo perfil aqui. Então, clica sobre o usuário, perfil, recepção consultas operacional, e a gente consegue ter acesso às funções relacionadas à recepção. Qualquer dúvida, se a tela de vocês ali travar ou se vocês ficarem um pouco longe ali do que eu estou fazendo, é só sinalizar ali na reunião que eu paro aqui rapidinho e a gente vê, tá? Ok. Eu vou contextualizar ali o cenário do início do treinamento para vocês entenderem o fluxo do treinamento. Ei, você aguarda um minutinho, por favor. Aguardar um pouquinho? Sim, sim, aguardo sim. Aqui eu vou continuar a gravação e recapitular aqui. Então a gente está aqui no perfil de recepção consultas e eu vou apresentar ali o cenário. Então o paciente ele fez o agendamento ali, já tem a marca, já foi feita a marcação. O paciente chegou ali no hospital, pegou a senha e ele aguarda o chamado ali pelo guichê para gerar o atendimento e ele entrar em consulta. Essa chamada, essa visualização de senhas ali que estão esperando para ser chamadas, vão estar todas centralizadas aqui na função gerenciamento de senhas. Então, basta clicar nela que vai apresentar. Então, aqui ele vai ter cada grupo de senha. Então, aqui a gente tem a consulta prioritária, o retorno de prioritário, consulta preferencial e o retorno normal ali, sem ser preferencial. Com algumas informações, como senha. Como a gente ainda não identificou o paciente só pegou a senha ali no guichê, não fez nenhum cadastro, ele não tem essa informação. O tempo de espera, o local que já chamou, a quantidade de chamadas. E em cada bloco aqui você tem essas mesmas informações de tempo e tudo mais para ter esse controle. Aqui, nessa função de gerenciamento de sistema, gerenciamento de senhas, você tem duas formas de chamar a senha. Através do botão próximo, onde é possível definir ali quantidades de que ele vai chamar. Isso aqui durante a implantação eu vou questionar, eu vou entrar em contato com vocês e ver essa quantidade. Ah tá, o e-mail. Obrigado. Que eu vou definir isso aqui com vocês para ver ali a quantidade de prioritárias que chama, a quantidade preferencial, a quantidade de retorno, só para ter essa ordenação pelo próximo. Então, clicando aqui no próximo, conforme a definição ali dessas quantidades, ele vai chamar a próxima senha. Aqui eu defini que ele vai chamar 3 prioritárias, como eu já tinha feito alguns testes, ele já chamou essas 3 retornos prioritários e 3 aqui. Então eu cliquei em próximo, ele chamou aqui a próxima senha. A outra forma de chamar o paciente no painel é através do botão direito na tela. Então você escolhe ali aquela determinada senha que você quer chamar. Então chamei aqui a preferencial, a prioritária e vi ali que tem um paciente no retorno que está demorando muito, ou você quis ali chamar ali esse paciente porque o médico está pedindo algo do tipo. Através do botão direito sobre a senha, você tem a opção de chamar a senha da mesma forma. Ele vai confirmar a senha, clicar em OK e essa senha vai ser chamada no painel. Aquela senha que eu chamei, ele vai trazer a informação
que já foi chamado no local, ele não vai sair, ele sai o status aqui, significa que alguém já chamou, mas não está gerando o atendimento dessa senha. E aqui a quantidade de chamadas. Aqui eu estou gerando o atendimento, a entrada, a ficha do paciente, né? Seria essa daqui que tem a última chamada aqui por esse guichê. Então, nessa função eu tenho outras opções, também no botão direito e também aqui na barra de opções, que são a de transferir a fila. Então, o paciente ele pegou a consulta preferencial, a senha de consulta preferencial, mas o dele seria um retorno preferencial ou uma consulta normal. Através do botão direito aqui nessa tela, ou chamando a senha e utilizando essas opções aqui na parte superior de transferir, você tem acesso à opção aqui de transferência, onde ele vai abrir esse pop-up informando a fila atual dessa senha e a fila destino. Então, por exemplo, essa senha aqui CF300, ela foi retirada aqui de consulta preferencial, mas ela era um procedimento ou um retorno, por exemplo, normal. Você pode selecionar ali, clicar em OK, ele vai falar que a senha foi atualizada e aquela senha ela foi transferida. E aqui vai sinalizar também um status de que essa senha foi transferida. Só para ter essa sinalização. Isso é tudo automático, A geração de senha, sim. O paciente vai, pega a senha, automaticamente ela aparece aqui e a transferência também. Você tem a opção de fazer isso manual, né, de botão direito, transferir, mas tem a opção também de determinado procedimento ou, por exemplo, a consulta em si mesmo. Quando você atender essa senha, automaticamente já vai cair para o médico atender também ali a parte de consulta. Ele vai conseguir chamar do painel, ele já faz essa transferência para a fila do médico automático também. Ok? Então, aqui eu vou só chamar essa senha novamente. Posso aqui tanto com o botão direito quanto pelo chamar novamente. Ele vai exibir no painel. E ele fez ali, ele atualizou ali a quantidade de chamadas para 2. Chamei ali 2 vezes, o paciente não compareceu ao guichê. Você pode sinalizar aqui que o paciente não respondeu. Ele vai colocar aqui que esse paciente pode ser rechamado e vai deixar a senha aqui com o status chamado, e você pode clicar em próximo para ele chamar a próxima senha ou clicar com o botão direito e chamar a senha que você deseja. Chamei esse paciente, ele não atendeu, coloquei que ele não respondeu ali e depois de atender todas as outras senhas, chamei de novo e ele não apareceu. Esse paciente foi embora ou algo do tipo. Deixa eu só chamar ele de novo para ele ficar selecionado aqui. Então eu chamei ele pela terceira vez, ele não apareceu ali no guichê. Então eu posso vir aqui através dessa opção de inutilizar ou com o botão direito inutilizar. Ele vai exibir o pop-up de inutilização e você pode colocar os motivos. Aqui eu vou cadastrar mais alguns, ele está bem básico aqui, mas eu posso colocar evasão, o paciente desistiu, entre outros. Né? E vou colocar, por exemplo, a pedido do paciente e vou clicar em OK. Então essa senha foi retirada, ela foi inutilizada e ele já chama a próxima senha na fila, que no caso é esse CRPF1000. Realizei ali a inutilização da senha, por exemplo, que chamei 3 vezes, o paciente não veio, inutilizei a senha e o paciente apareceu no guichê com essa senha. Na própria função aqui de gerenciamento de senhas, aqui você tem a aba filas, clicando sobre ela você tem a aba de monitoramento. Essa aba de monitoramento é utilizada para você ver o tempo de espera do paciente. Tem algumas outras informações como o usuário que transferiu essa senha, o tempo de atendimento, o tempo de geração de atendimento dessa senha. Então você tem alguns dados de gerenciais mesmos relacionados a essa senha. E além disso, clicando aqui nos filtros e marcando aqui exibir senhas inutilizadas, você vai conseguir ver determinadas senhas que foram inutilizadas dentro do sistema. Então, no caso aqui eu inutilizei uma, agora há pouco, e o paciente compareceu. Então, inutilizei essa senha, o paciente compareceu, eu preciso retornar ela para gerar a ficha do paciente.
Então, em monitoramento, filtra ali, marcando que você quer visualizar essas senhas inutilizadas, e através do botão direito você pode retomar a senha inutilizada. Então, a partir daí ele retorna lá para aquela aba de filas, onde você vai conseguir visualizar aquela senha novamente. Ela vai estar aqui com os tempos tudo certinho. Até aqui essa parte de senhas, vocês têm alguma dúvida? Todo mundo conseguiu chegar aqui, quem está com o usuário, chamar a senha, conseguiu transferir? Tá ok, posso seguir. Tá, então eu vou seguindo. Então, realizei aqui a chamada dessa senha no painel. É a senha atual que eu estou chamando. Ele vai exibir aqui. O paciente compareceu ali ao guichê, à recepção. Eu posso seguir ali com a geração do atendimento. Através do botão direito sobre a senha, eu vou realizar uma chamada externa, uma ação de chamada externa. E aqui eu tenho as opções. Essa agenda de serviço eu vou retirar, porque não é o cenário do hospital. Então, eu tenho aqui a agenda de consultas e a consultas agendamentos. Eu tenho essas duas opções. Eu posso ir direto na agenda de consulta, selecionar ali o médico que esse paciente vai passar por consulta e filtrar, que ele vai trazer todos os agendamentos ali do dia para essa agenda. E eu posso também, aqui eu vou fechar na parte superior, vou voltar aqui com o botão direito e eu posso também, através da consulta de agendamentos, ele vai abrir a função consulta de agendamentos, eu posso filtrar todos os agendamentos do paciente. Então, o paciente veio e falou, eu tenho uma consulta com um cardiologista. Aí você pergunta, qual médico? Aí a pessoa, não sei, ou não sabe o horário. Pela consulta de agendamentos, através do nome do paciente, você consegue ter todas as agendas do dia e futuras, já para ter esse acesso também. Caso já saiba o médico, já pode ir direto na agenda de consulta também. Aqui na consulta de agendamento, eu vou filtrar pelo nome do paciente. Vou clicar aqui em localizar, para me informar o nome desse paciente. No caso aqui eu vou localizar o treinamento, que é o que eu sei que tem um agendamento para ele. Então, por exemplo, aqui eu vou pegar esse treinamento, vou clicar duas vezes, ele vai carregar esse paciente por filtro. Essa numeração é o número do prontuário do paciente e vou clicar em filtrar. E aqui ele vai trazer todos os agendamentos futuros desse paciente. Então, ele tem um agendamento para amanhã e todos os agendamentos do dia. Então, ele tem um encaixe de consulta para a agenda do Rodrigo, às 18h01. Esse foi um teste de encaixe que eu estava realizando. E aqui ele tem uma consulta normal às 7h30, também na agenda do Dr. Rodrigo. Então, aqui tem, puxando aqui na parte inferior a barra, você tem as informações ali de quem foi que agendou, especialidade, nome do paciente, a data, várias informações ali relacionadas a esse agendamento. Então, o paciente ele vai passar por consulta, localizei aqui através da consulta de agendamento, que é esse aqui às 7h30, às 7h30. Eu vou clicar sobre ele com o botão direito e vou visualizar o agendamento, visualizar a agenda. Aí ele vai abrir a função de agenda de consultas na agenda do médico e já vai trazer ali aquele paciente, que no caso foi o treinamento 1, já checado aqui da mesma forma. Então, existem essas duas possibilidades de acessar os agendamentos aqui através do gerenciamento de senhas. Tanto com o botão direito, agenda de consultas, quanto pelo consulta agendamentos. Aí vai mesmo pelo dia a dia de vocês, se o paciente também já falar ali qual médico, vai mesmo pela usabilidade ali e decisão de vocês. Aqui eu vou acessar a agenda de consulta, que é aquela mesma função que ele abre. Então, eu estava no gerenciamento de senhas, ele interliga aqui que aquela determinada senha dentro dessa função, ele vai estar atrelado a uma agenda de consulta, e aqui eu vou filtrar
a agenda do Dr. Rodrigo, que é a que tem todos os agendamentos. Então, que eu vou selecionar. Ele tem também, na agenda de consulta, tem as principais informações desse agendamento. Então, tem um agendamento às 7h30, com a duração de 30 minutos, do paciente tal, convênio tal, e algumas outras. Aqui também, na própria agenda de consultas, eu tenho algumas informações de status. Então, se ele está marcado, se foi o encaixe. Se eu clicar aqui em mostrar legendas, ele vai apresentar ali as principais legendas relacionadas a esse status aqui, a esse agendamento. Então, aguardando remarcação, foi cancelada, é um horário livre. Por exemplo, aqui, se ele está em atendimento, ou seja, ele está lá dentro com o médico, você consegue aqui na agenda de consulta ter essa noção. Essa função aqui você pode acessar tanto através aqui da chamada externa, com o botão direito aqui, agenda de consulta, ou diretamente aqui na agenda de consultas, pela tela inicial de funções, para você visualizar. A diferença é que aqui você não vai conseguir gerar o atendimento, pois não está vinculado a uma senha, a uma determinada ficha de paciente, que seria mais para consultar. Para aqueles casos, eu quero saber ali se o médico está atendendo o paciente, se o médico já finalizou, quantos tem ali na frente de determinado paciente, é possível acessar a agenda de consulta. E como foi falado ali no treinamento anterior, você pode estar aqui no gerenciamento de senhas, realizar uma chamada externa para outra função e intercalar entre elas. Então aqui eu abri o gerenciamento de senhas para chamar um paciente e a agenda de consulta para visualizar o tempo de atendimento de um médico, qual o paciente que ele está atendendo no momento, tudo mais. Então, seguindo aqui com a geração da ficha do paciente, eu chamei a senha. No painel, o paciente compareceu, eu realizo a chamada externa para a agenda de consulta, localizei ali o agendamento do paciente pelo médico e o horário. E aqui com o botão direito, eu vou realizar a geração do atendimento do paciente, que seria a ficha de entrada, que para o sistema significa que esse paciente deu entrada no hospital. No caso aqui, para uma consulta. Então, botão direito sobre o que você quer, no caso esse paciente que é o treinamento 1. Para quem estiver acompanhando com o outro, pode selecionar os outros, tá? Sim, Rafael, pode falar. Edson, Zé. Pode ser Edson. a nossa consulta aqui, elas são ordem de chegada. Aí, como é que vai fazer isso aí com a agenda do paciente? Se é ordem de chegada, ele está agendado. A gente agenda na hora. Vocês agendam no momento? Tem ordem de chegada. No caso, não tem um agendamento anterior? Anterior. O paciente Não. liga e agenda. Às vezes, tem a noite toda. Que a gente marca na hora. Ele não paga a gente. Entendi. Então eu vou só ter que revisar as parametrizações, porque aqui eu não deixei permitido para agendar. Somente o perfil de agendamento que ele está conseguindo agendar, mas eu vou transferir as mesmas configurações que eu fiz para cá para o recepção consultas operacional então. Tá? Eu vou revisar esse processo e depois eu demonstro, acho que no próximo treinamento eu demonstro de agendamento. Deixa eu ver qual é o próximo. Só conferir uma coisinha aqui, só um minuto. O que por perfil de agendamento ele aparece os horários livres e você conseguiria clicar em agendar. Eu vou revisar, mas aqui eu vou demonstrar também esse processo de agendamento, tá? Deixa eu só conferir uma coisa, na verdade. Aí o próximo treinamento já, o agendamento de consultas.
Eu vou seguir então o treinamento aqui com o processo de gerar o atendimento. Aí o próximo aqui, que é 11h30, eu demonstro como você vai realizar esse agendamento, tá? E já vou também pegar todas essas opções de agendamento e já jogar aqui para o perfil de recepção para centralizar tudo num perfil só. Que aí vocês não precisariam ficar trocando de perfil. Ok? Então, aí vai ficar. No próximo treinamento eu mostro como é que vai colocar o paciente aqui no agendamento, na agenda do médico. Como esses aqui eu já havia colocado, eu vou seguir com o processo de gerar a ficha do paciente, a entrada dele, tá? Então aqui eu fiz ali a chamada da senha, realizei a chamada externa para a agenda de consultas, localizei o médico, tenho aqui o paciente agendado, com o botão direito eu vou gerar a entrada desse paciente já. Ok. Então ele sempre vai exibir aqui o cadastro simplificado de pessoa, com aquela barra de paciente, com determinadas informações, os dados ali mandatórios dessa pessoa, desse paciente. Caso seja necessário, vocês podem alterar, pode complementar aqui. E na parte direita, você tem as informações de endereço. Eu vou só excluir aqui para mostrar como se ele não tivesse preenchido. Então, está preenchido aqui o nome, data de nascimento, o sexo, o número de CPF. Aí vocês fazem atendimento para SUS, só para simbolizar esse campo, que seria o cartão nacional de saúde. Vocês atendem SUS também? Sim, realizado. Ah, beleza. Então, para aqueles pacientes que são do SUS, vocês teriam que preencher ali a informação da carteirinha dele também. Então, aqui tem as informações principais e aqui eu tenho relacionados a essa informação o endereço. Eu posso aqui clicar em adicionar, colocar o CEP, por exemplo, ou ir diretamente informar o endereço, o bairro e tudo mais. Aqui eu vou informar o CEP. Beleza. Coloquei ali todas as informações relacionadas ao endereço. Eu posso salvar. Assim, aqui tem alguns telefones complementares que você pode relacionar ao endereço. E aqui na tela principal do paciente você tem o telefone que é relacionado a ele. Então, você tem aqui esse campo que vai ser o que vai sair na nota fiscal, em alguns relatórios. E esse campo complementar ali que seria um telefone para contato no endereço dele ou um responsável que esteja no endereço que você pode ligar. Além aqui dessa informação de endereço, você tem a subaba de telefone, onde é possível colocar mais informações de telefone. Então, tem mais dois campos de contato. E tem também o de filiação. Aqui em filiação você colocaria a informação de mãe e pai. Aqui eu vou só excluir para mostrar como se fosse um primeiro cadastro dele. Então, eu tenho a filiação que vai ser a mãe. Basta eu clicar em adicionar. Informo ali. Clico em salvar. Que ele vai registrar. E eu posso clicar em adicionar na filiação 2, que seria o pai. E posso salvar também para preencher todas essas informações. Então ele pegou aqui o cadastro simplificado, eu vou fechar. Deixa eu só revisar uma coisinha aqui. Só um minutinho. José, ele vai ser integrado com
Vai emitir a nota fiscal? Para emitir a nota fiscal, eu não sei, eu tenho que ver quais são os módulos. Eu vou ver aqui com o Thiago e já te falo. Só um minuto. Ok, deixa eu só retomar aqui. Mandei aqui para o Thiago, eu já te falo se vai ter essa integração ou não. A princípio não passaram esse módulo, pode estar com outro consultor. Ah, beleza. Um probleminha de cache aqui na minha máquina, eu acessei na página anônima, deu certo. Então aqui, eu estava no gerenciamento de senha, fiz ali a consulta desse paciente, localizei a consulta desse paciente e agora eu estou verificando o cadastro dele, complementando determinadas informações. Complementei tudo. Caso tivesse algum campo obrigatório, por exemplo, a afiliação é obrigatório, se eu tentar sair aqui no cadastro simplificado, ele ia exibir a mensagem que tem que preencher esse dado. Como eu preenchi tudo, eu consigo fechar aqui o cadastro simplificado. Ele vai retornar a agenda de consultas e vai mostrar ali todos os agendamentos do dia desse paciente. No caso, esse paciente tem mais de um que eu estava testando ali algumas coisas. Então ele tem duas agendas, dois horários para essa agenda do Rodrigo. Aqui, como eu quero só gerar o atendimento para esse de 7h30, eu vou deixar só ele marcado, vou clicar em OK e vou seguir ali com a geração de atendimento desse paciente. Ele vai carregar aqui. Então ele carregou o número de atendimento, que seria o número dessa passagem do paciente, a data de entrada, o tipo de atendimento e a clínica que ele vai realizar. E aqui eu tenho algumas informações, como a procedência, se ele veio de outro hospital, se ele veio de casa, se foi ali do SAMU. O médico responsável, no caso, seria o médico que vai atender esse paciente. O tipo de convênio, se esse paciente é do SUS, se ele é particular, se ele é convênio. Como lá no agendamento eu tinha preenchido que ele é de convênio, ou de particular, desculpa, ele já trouxe aqui que é um particular, mas caso seja necessário pode mudar. Aqui eu vou deixar ele como convênio, só para demonstrar uma outra questão. Ele já atrela aquela senha que eu chamei, e aqui eu posso colocar a classificação de atendimento. É uma consulta, é uma primeira consulta, é um segmento, uma realização de consulta e procedimento, por exemplo, que eu vou colocar um segmento. Tem outros campos. Caso tivesse algum campo obrigatório e eu tentasse salvar, ele ia me avisar aqui que tem um campo obrigatório. Como não tem, ele vai deixar eu salvar. Ele sempre vai perguntar aqui, ele sempre vai exibir esse pop-up de comunicação, perguntando se vocês desejam gerar os dados de convênio, carteirinha, entre outras coisas, a partir da agenda. Que eu vou clicar em OK, só para ele carregar essas informações. Desculpa, eu vou só cancelar aqui. Esqueci que na agenda eu tinha colocado ele como particular. Vou deixar ele particular, mas eu demonstro os campos aqui. Então eu coloquei aquela informação inicial do atendimento, formando a clínica, o médico responsável e a data de entrada. Ele gerou aqui para mim o convênio, onde aqui vai ter o convênio. Como eu coloquei particular, só vai ter o particular, mas se eu tivesse setado como convênio, ele ia aparecer todos os convênios ali que o hospital atende.
a categoria desse paciente, o tipo de acomodação, o número de carteirinha, o complemento e a data de validade, o tipo de plano. Aqui abaixo vai ter a guia e a senha para informar. E ao final você poderia salvar. Como eu já salvei aqui, ele já trouxe preenchido. E o terceiro e último passo ali, a terceira e última informação que tem que preencher na entrada desse paciente é o setor ao qual ele vai ser alocado. Vamos vir aqui em setor. Ele é um atendimento ambulatorial, então ele vai para os consultórios. É um local sem acomodação. E aqui eu vou selecionar, clicando aqui sobre a unidade ao qual ele vai, que no caso é consultas. E ele já preenche a data de entrada. Eu posso colocar alguma observação para essa entrada e, se caso não tenha, eu posso salvar. Se tivesse qualquer informação obrigatória, ele já falava também que eu tenho que preencher. Então, aqui para geração de atendimento na entrada única, eu informo o atendimento, que é essa primeira tela aqui, onde ele vai ter os dados ali de clínica, médico, o tipo. Informo o convênio, que vai ter a carteirinha, o plano, o tipo de convênio e as datas. E por último, o setor. Informei todos esses dados. A partir daí eu já posso realizar a emissão de todos os impressos. Pulseira, etiqueta de identificação, termo de consentimento, por exemplo, da LGPD ou algo do tipo. Para isso, basta vir aqui em relatórios e clicar em visualizar, que ele vai abrir os PDFs. Como aqui eu não tenho nenhuma impressora etiqueta configurada, ele está avisando aqui que não tem esse item aqui de etiqueta ou matricial para me imprimir. Mas caso já tenha instalado ali na máquina, na recepção, ele já vai imprimir direto essa etiqueta, essa ficha ou essa pulseira ali do paciente. Outras opções que eu tenho aqui nos relatórios é a opção de configurações. Então, clique em relatórios, clique em configurações e eu posso vir marcando determinado relatório que eu quero imprimir. Então, para consulta com o cardiologista, eu imprimo a pulseira, a guia e, por exemplo, se tivesse aqui um termo de consentimento do cardiologista, bastaria marcar e clicar em visualizar e imprimir, que ele já traria. Não, para esse tipo de consulta eu utilizo todos os documentos, todos os impressos. Basta marcar tudo, clicar em visualizar ou imprimir. Eu vou clicar em cancelar, que ele gera ali todos os impressos. Então aqui eu fiz a geração do atendimento desse paciente, coloquei o convênio, setor, realizei ali a emissão de todos os impressos. Eu finalizei a geração do atendimento desse paciente. Eu posso fechar. Ele vai atualizar aqui o status da agenda como se o paciente estivesse aguardando. Ele está aguardando a consulta e aqui vai ter o número de atendimento com algumas informações de tempo de espera, datas, tempo de aguardo e tudo mais. E a partir da hora que gera esse atendimento, o médico vai conseguir visualizar ali no consultório esse paciente, vai conseguir chamar ele e seguir ali com a consulta, acessando o prontuário do paciente. Então, finalizei aqui a geração desse atendimento. Eu posso retornar ao gerenciamento de senhas. Aqui essa senha continua aqui, mas eu vou configurar para ela finalizar automaticamente, tá? Ela não vai ficar aqui. A partir da hora que você gera a entrada do paciente, ela tem que sair. Isso aqui é uma parametrização que eu ainda vou revisar. Tá? Então, gerei o atendimento, vi que ele atualizou o status ali na agenda para aguardando consulta. Eu retorno para o gerenciamento de senhas e posso chamar ali o próximo paciente para realizar a abertura da ficha ali dessa pessoa, desse paciente. Ok? Então aqui a gente passou, deixa eu só revisar aqui, pelo gerenciamento de senhas, realizando ali a transferência de senha, a inutilização, realizou a chamada e a geração do atendimento, que seria a chamada externa para agendas de consultas. O cadastro simplificado do paciente, onde a gente atualizou o cadastro ali de endereço, filiação, CPF e telefone. A consulta de agendamento, onde a gente consegue ver. Então aqui é aquela opção ali através do botão direito de consulta agendamento.
a agenda de consulta, onde a gente pode consultar agendamentos e gerar atendimento, e a entrada única, que é onde a gente finaliza essa geração de atendimento do paciente e realiza a emissão de todos os impressos do atendimento. Sobre aquela questão do agendamento, eu vou revisar para vocês terem essa opção, e no próximo treinamento eu vou demonstrar como é que é esse processo de agendamento, tá? Alguma dúvida? Vocês querem que eu passe ali novamente por alguma função? José, e existe também quando a gente fizer o cadastro do paciente. Por exemplo, se o paciente tiver outro número de telefone ou tiver mudado o número de telefone ou endereço, ele edita. Ah, sim. Eu vou demonstrar aqui. Pode fechar a função de gerenciamento ou realizar chamada externa. Você vai ter aqui a função cadastro simplificado de pessoa. Ela pode ser acessada ali à pulso ou pela chamada externa. Basta clicar nela, localizar o paciente aqui através da barra do paciente. Por exemplo, esse paciente treinamento. Vou filtrar. Eu vou selecionar aquele que eu estava utilizando, que é o 1. Posso clicar 2 vezes ou clicar em OK, ele vai carregar. E aqui eu posso alterar. Então, coloquei o número de telefone errado ou preciso complementar esse número de telefone. É possível colocar aqui. Essa tela também, vocês podem encaminhar ali para a TI ou no e-mail aqui do convite quais campos são obrigatórios ali para a recepção, para esse cadastro do paciente. Aí eu consigo deixar obrigatório, aí já fica ali validado, e também quando for gerar ele já é obrigatório para preenchimento ali conforme vocês definirem. Tá? Mas aqui, se tivesse colocado errado ou se não tivesse colocado, é só colocar aqui o telefone e salvar. Os médicos não têm computador. E aí eu não vou saber quando ele finalizou o atendimento dele lá, porque ele não tem. E aí como é que vai ser? Desculpa, ele não tem, eu não entendi. Ele não tem computador nos consultórios. Eles não fazem chamada pelo painel. Eles não fazem chamada no painel? Mas assim, lá na parte médica, para ele acessar o paciente, eu vou só pegar aqui, demonstrar só essa parte médica, tá? Não faz parte do treinamento, mas só para vocês entenderem o começo, meio e fim, né? Deixa eu pegar aqui um tutorial médico. Lá no médico, ele vai ter acesso ao prontuário. Eu tenho que ver se eu tô com essa agenda liberada. Mas basicamente ele só consegue... Deixa eu ver se ele vai carregar aqui. Ele pode ali... carregou aqui. Então aqui eu tenho um paciente que está aguardando consulta. O médico ele pode tanto chamar aqui no painel com o botão direito. Então lá no consultório ele pode chamar para apresentar no painel. Ou alguém pode levar o paciente, ou o médico vir fazer aquela chamada humanizada, né, de chamar o paciente já direto na recepção. Mas independente da forma de chamada, ele precisa clicar 2 vezes aqui para iniciar o atendimento. E também clicar 2 vezes para encerrar o atendimento. Então, o controle de status, independente se vai chamar no painel ou não, de início, de consulta e fim, é uma amarração do sistema mesmo que tem que ser feita. Então, vocês vão ter essa informação lá de que se foi iniciada a consulta ou finalizada a consulta. Deixa eu só fechar aqui. Lá no perfil de recepção, aqui na agenda de consultas, você vai ter aqueles status de que foi iniciado ou finalizado a consulta. Tá? E aqui tem algumas datas de início de atendimento. Ali é porque como meu usuário não é médico, eu não iniciei aquela consulta, tá? Ele não deixou eu iniciar, na verdade. Mas aqui estaria as informações de data de consulta, o médico. Mais pra frente ali tem... Cadê?
minutos consulta seria o tempo de consulta. Então tem várias informações aqui de tempo de entrada e tudo mais, tá? Aqui o interessante é que vocês acessem mesmo e entendam ali, tem várias abas. Essas abas aqui também é possível ocultar, né, para não ter tantas informações. Então, se você falar assim, eu preciso que tenha só o atendimento, a data de entrada e o status, aí eu consigo limpar um pouco mais essa tela para deixar mais enxuta e mais fácil ali para entender. Porque aqui tem várias informações mesmo relacionadas a esse agendamento, a essa entrada, ok? Mas essa questão do médico, ele tem que iniciar a consulta, porque senão ele não consegue fazer as notas clínicas, fazer evolução e tudo mais. E ao final ele tem que finalizar para ele chamar o próximo paciente. Então vocês vão ter esse controle de status aqui como paciente atendido e executado e paciente em atendimento, que seria o paciente que está lá em consulta. Ok? Sobre aquela questão da ANF, da integração com nota fiscal, o Thiago não me respondeu ainda. Assim que ele me respondeu, eu falo para vocês também se vai ter essa integração. Eu não sei como é que está o contrato aqui dos módulos, mas eu vou buscar saber aqui. Então aqui eu vou pedir que vocês coloquem o nome completo, o cargo e o e-mail para colocar nessa documentação, e eu vou mandar essa documentação de gerenciamento de atendimento. Aqui eu vou detalhar melhor ali cada passo a passo que eu realizei também para ter nessa documentação. Acho que caso não tenha mais alguma dúvida, a gente pode encerrar. Assim, na verdade, vocês fazem a geração de atendimento também para internados? Sim, é feito. Então eu vou demonstrar esse processo aqui para vocês. Deixa eu só Então aqui a gente tem o perfil de recepção de consultas e abaixo aqui temos de recepção internação operacional. É dividido entre dois guichês ou entre duas recepções, ou a mesma recepção que gera atendimento de consulta gera também de internados? É a mesma recepção. É a mesma recepção, né? Então eu vou caçar uma forma de unificar esses dois perfis, então, para ficar mais fácil ali, para não precisar ficar trocando de perfil, tá? Mas basicamente ali no perfil de recepção, você vai ter aquelas mesmas funções de gerenciamento, entrada única. A diferença é que internado não vai ter aquela opção de agenda de consulta. Então aqui, no gerenciamento de senhas, eu vou ter o paciente, as senhas ali de internação que o paciente pegou. Então eu tenho aqui uma senha de internação aguardando. Com o botão direito ou através do botão próximo, eu posso chamar essa senha. Então aqui segue o mesmo processo do de consultas, da função aqui de gerenciamento de senhas. Tem aquelas mesmas opções de inutilizar, não responder, ou chamar novamente. A parte de... Inclusive vou liberar o monitoramento aqui para visualizar. A diferença é que na consulta você realiza a chamada externa para a agenda de consulta, e para os internados você vem direto na geração de atendimento aqui para gerar essa internação do paciente. Então, sempre que for um paciente que vai ser internado, de internação, basta clicar aqui na senha que ele vai abrir a entrada única. Assim é porque essa senha eu já estava gerando um atendimento de teste, então ele já está atrelado do paciente. Eu vou só gerar uma nova senha aqui, só um minutinho. Beleza. Ok, então eu estou aqui no gerenciamento de senhas. Eu tenho ali algumas senhas aguardando. Eu posso clicar com o botão direito, chamar essa senha.
o paciente compareceu ali ao guichê com todas as documentações, eu posso realizar a entrada desse paciente. Clicando em gerar atendimento, ele vai abrir a entrada única, que é relacionada ao atendimento do paciente, esse registro de entrada, o localizador de pessoas, onde eu posso localizar essa pessoa. Como aqui eu não tenho nenhum CPF, eu vou pegar pelo nome do paciente, por exemplo. Localizei aqui pelo nome, vi aqui a lista de pacientes com esse nome, não consegui encontrar. Esse paciente é de primeira vez, é a primeira vez ele está vindo no hospital, ele foi encaminhado de outro. Então ele não vai ter um cadastro aqui de pessoa. Então você vai ter que realizar um novo cadastro aqui através da opção adicionar novo. Então sempre localiza para ver se esse paciente tem cadastro ou não e vai em adicionar novo. Se eu tivesse tentado cadastrar um paciente aqui com um nome que já existe, com algum dado que já existe, por exemplo, CPF, data de nascimento, algo do tipo, o sistema vai consistir e vai falar, ó, existe uma outra pessoa com o mesmo nome e a mesma data de nascimento já cadastrada, já para evitar a duplicidade ali de cadastro, tá? Mas aqui eu vou cadastrar um novo. Então aqui eu estou no cadastro simplificado de pessoa, eu vou colocar todas as informações ali relacionadas a esse paciente. Acho que alguém levantou a mão. Opa, pode falar. Se estava com dúvida, pode falar. Esse seu microfone está fechado. Qualquer coisa você manda pelo site, pelo chat. Eu acho que o microfone dela tá meio... José, tá ouvindo? Agora sim. Uhum. Se por um acaso duplicar o cadastro, tem como unificar? Tem sim. Aqui ele não vai deixar duplicar esse cadastro por conta do nome. Aí agora assim, coloquei aqui o nome, o CPF não, que ele não deixa também CPF duplicado. Coloquei aqui Maria Silva e coloquei a data de nascimento. Alguém foi e cadastrou ali também uma Maria Silva, mas no final colocou um L a mais ou algo do tipo. É a mesma pessoa, mas está com um nome diferente. É possível fazer esse acerto de duplicidade também, tá? Aqui eu não deixei configurado para esse perfil. Eu vou anotar e vou gravar o vídeo e encaminho para vocês, tá? Que eu não tinha parametrizado ainda esse processo de acerto de duplicidade, mas ele é feito aqui no cadastro simplificado também. Deixa eu anotar aqui. Beleza. Então deixei anotado esse processo, aí eu encaminho ali um vídeo e se precisar a gente faz um treinamento específico desse processo de acerto de duplicidade, tá? Então, seguindo aqui com o paciente internado, eu estou informando ali o cadastro dele e vou colocar ali todos os dados que são obrigatórios. Ali ele deu a mensagem que o CPF deve ser informado, mas eu não deixei obrigatório só para me conseguir seguir no treinamento, tá? Mas aqui para os internados eu vou deixar um campo obrigatório. Então, da mesma forma, eu tenho aqui a função cadastro simplificado. Eu posso continuar ali o preenchimento com os dados de endereço, telefone, filiação, já para ter tudo ali complementado, que eu não vou colocar só para a gente seguir mais rápido o treinamento, tá?
E ao final ali de colocar todas as informações, eu vou fechar o cadastro simplificado. Ele vai abrir aqui a entrada única carregando o paciente para a barra e ele vai cair naquela mesma tela de geração de atendimento, onde eu tenho o tipo de atendimento internado, eu informo a clínica de atendimento, a procedência, o médico responsável por esse paciente. Aqui você pode já colocar um médico padrão, por exemplo, para o médico que for atender ele, assumir ele lá na internação, ou já pode colocar um médico já pré-definido ali como responsável dele. Aí vai seguir mesmo da forma de apresentação mesmo, de utilização. Aqui eu vou localizar, eu vou clicar 2 vezes. Então eu estou direcionando esse paciente, informando que o médico responsável é o Daniel. Chegou lá na internação, não vai ser esse médico que vai ser responsável por esse paciente. Lá na internação, o médico tem a opção de assumir o paciente e ele vai mudar essa informação aqui e vai seguir com a informação de médico responsável correto. Aqui eu tenho a clínica, o tipo de atendimento para guia, algumas informações complementares que não são obrigatórias. Eu posso salvar aqui essa entrada, esse atendimento do paciente. Então, da mesma forma, ele vai exibir as mesmas três abas que são obrigatórias para a geração do atendimento, que seria o atendimento, o convênio e o setor. Então, aqui eu vou colocar o convênio dele, a categoria, o tipo de acomodação, por exemplo, uma enfermaria, a carteirinha dele, a data de validade, plano, cobertura, aqui plano único, e aqui abaixo a guia e a senha, já para preencher também essas informações ali de internação. Eu posso salvar e informar o setor. Você já aloca um paciente num setor específico, por exemplo, ele vai para determinada ala de internação, você já coloca essa ala que ele vai, ou vocês só colocam aguardando internação e uma gestão de vaga, ou NI, faz essa alocação do paciente? Já coloca onde ele vai. Beleza. Então, tranquilo. Então aqui eu clico aqui no setor de internação. Por enquanto só tem esses setores, tá? Eu estou importando os outros que me passaram com todas as alas. E eu posso clicar na unidade para ele preencher o leito. Então vou colocar esse paciente no leito 7, por exemplo. Vamos clicar em OK. Eu vou salvar. Assim, deixa eu colocar como apartamento. Beleza. Então aqui eu informei o atendimento, o convênio, o setor, e eu posso realizar a emissão dos impressos. Então, da mesma forma, visualizar ou imprimir direto, ou configurando aqui para trazer essas informações. Deixa eu até ver qual relatório tem aqui. Tem a ficha de internação, a pulseira e a guia. Deixa eu ver o que está saindo. Eu não tenho etiqueta. Ele tem uma ficha de internação padrão aqui. E ele não saiu a guia porque não está configurada ainda a parte de faturamento. Mas esses relatórios ali vai ter um tempo de projeto mesmo em que eu vou levantar todos os relatórios, demonstrar os relatórios padrões, tá? Que tem na ferramenta, e a gente pode criar um ali conforme o processo. Então aqui eu realizei ali a visualização e impressão de todos os relatórios, todos os impressos. Eu posso fechar aqui e retornar. Novamente aqui essa senha não saiu, eu vou configurar para ela sair assim que você gere o atendimento, tá? Para ela não ficar aqui no gerenciamento, porque você já gerou essa senha, gerou o atendimento e a entrada do paciente. E aqui eu retorno para o gerenciamento de senhas e posso seguir ali com os atendimentos. Então a principal diferença aqui entre os pacientes de consulta
é que você faz a chamada externa para a agenda de consultas, para ter esse vínculo da agenda com o paciente, e o paciente internado você vem direto aqui na opção de gerar atendimento. Ok? Alguma dúvida? Vocês querem que eu volte a algum processo? Beleza. Então eu vou pedir só que coloque novamente ali no chat o nome completo. Já até colocaram aqui a da Lídia. O nome completo, o cargo e o e-mail. Já para mim encaminhar a documentação e o vídeo aqui de treinamento.